querer, escutai-o todos vós. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da transfiguração do Senhor. O Senhor que sobe no Monte Tabor e se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Nós estamos no ano A, então o relato da transfiguração é segundo Mateus, e é interessante que o Evangelho de hoje, ele começa com um pequeno detalhe que nos mostra o porquê da transfiguração. No texto aqui do lecionário, começa assim: naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Mas se nós pegarmos o Evangelho, nós iremos ver que começa assim. Estamos aqui, Mateus capítulo 17, versículo 1. No versículo 1 está assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. 6 dias depois. Mas 6 dias depois de quê? O que foi que aconteceu há 6 dias que o evangelista faz menção e que nós não vimos aqui no lecionário? Pois bem, o evangelista aqui está fazendo menção às palavras de Jesus aos discípulos, quando Jesus disse a Pedro que ele, Jesus, sofreria muito. Vocês podem pegar no capítulo 16. Jesus dizendo que, versículo 21, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que seria morto e que ressuscitaria no 3º dia. Quando ele disse isso, Pedro tomou a palavra e começou a repreender Jesus. Que isso não te aconteça. Jesus diz: afasta-te, Satanás, pois tu pensas como os homens e não como Deus. E aí Jesus continua, agora falando não mais da cruz que caberia a ele, mas da cruz que caberá a nós. Aí continua imediatamente dizendo: em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la.
Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la, vai salvá-la. Porque o que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder aquilo que verdadeiramente importa. Pois bem, 6 dias depois desta conversa aqui, que não foi muito agradável a Pedro, por quê? Porque isso não entrava na cabeça de Pedro. Pedro não conseguia aceitar tais palavras. Para Pedro, isso não combinava com o Messias. A cruz não combinava com Deus. E às vezes é esta também a nossa experiência, isto é, para nós combina com Deus o quê? Libertação. Combina com Deus o quê? Prosperidade. Combina com Deus o quê? Vida feliz. Combina com Deus o quê? Oração sempre atendida segundo as nossas expectativas. Combina com Deus o quê? Saúde. Combina com Deus o quê? Alegria. Mas falar de dor, sofrimento, doença, tristeza, tribulação, isso na nossa cabeça não coaduna, não se encaixa com Deus. Porque ou estamos com Deus e estamos felizes, ou estamos tristes porque não estamos com Deus, ou estamos passando por dificuldades porque não estamos com Deus. E não é essa a mensagem de nosso Senhor. Muito pelo contrário. Quem me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. E o que coube a mim, galho verde, caberá a nós, os galhos secos. Se a ele coube sofrimento, a nós caberá também. Mas se para ele houve glória, para nós caberá também a glória. Haverá para nós um terceiro dia. Pois bem, então, essa mensagem primeira não entrava na cabeça de Pedro. Por quê? Porque a cruz parecia contradizer a sua expectativa para o Messias. Jesus então pega Pedro, Tiago e João e sobe o monte. E lá se transfigura. E lá ele mostra a sua glória escondida, que eles não podiam ver. E percebe aqui, meus irmãos, que o Tabor, a luz do Tabor, a transfiguração do Tabor, não era para ausentar, para isentar, para anular a cruz, mas para prepará-los para ela. Jesus se transfigura não para poupar os discípulos da cruz, mas para prepará-los, para que quando os discípulos vissem Jesus desfigurado, se recordassem dele transfigurado. Para que quando eles contemplassem as trevas do Calvário, eles se lembrassem da cruz, da luz do Tabor, e não perdessem a fé, e não desanimassem. Então Jesus se mostra transfigurado, luminoso, para preservar-lhes a fé. Meus irmãos, nós também temos pequenos tabores, pequenos momentos de Tabor, em que nós experimentamos a luz de Deus na nossa vida e que nos capacita para as dificuldades pelas quais nós iremos passar. Uma oração que é atendida, uma graça que consola, uma presença sentida de Deus, uma palavra que ilumina a nossa inteligência, isto é, você ouve uma palavra que você já tinha ouvido outras vezes, mas a ouviu de uma maneira diferente. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a vida que verdadeiramente importa. Imagina o que é ouvir isso com a inteligência iluminada pela graça.
E você ouve isso e diz, é verdade. O que vale ser bonito, ter saúde, ter dinheiro e no final de tudo ir para o inferno? Vale ir para o céu, mesmo que eu tenha que passar por dificuldades nesse mundo. Que quem perder a sua vida por causa de Cristo, vai ganhá-la. Então eu quero perder aquilo que o mundo me propõe e aquilo que a minha carne, marcada pelo pecado original, deseja. Eu quero tudo isso perder para ganhar o céu. Ora, quando você compreende isso de uma maneira diferente, o seu coração se enche de alegria. Pois bem, então nós também temos esses pequenos momentos de Tabor. Repito, uma graça alcançada, uma oração atendida, uma graça que consola, a inteligência que se ilumina, uma palavra que me ilumina interiormente, uma experiência forte da presença de Deus. E tudo isso, meus santos, vem para quê? Para nos capacitar e nos fortificar no nosso seguimento de Jesus. Eu lembro aqui da história de Santa Teresa de Calcutá, no dia 10 de setembro de 1946, ela estava no trem, indo para o seu retiro anual. Ela ainda era uma religiosa de Loreto, estava indo para o seu retiro anual, estava rezando ali no trem, quando ela disse que aconteceu um chamado dentro do chamado. Isto é, ela já tinha sido chamada para a vida religiosa, agora aconteceu um outro chamado dentro daquele chamado. Ela se sentia chamada por Jesus a abandonar a ordem de Loreto e fundar uma ordem em Calcutá que se dedicasse a cuidar dos mais pobres dentre os pobres. E ela percebeu essa luz quando ela rezava. É interessante que se estivéssemos no ano C, nós veríamos que o relato da transfiguração diz que enquanto Jesus rezava, ele se transfigurou. Mateus não põe esse detalhe, mas é importante, meus santos, essas transfigurações, essas luzes do Tabor nos vêm na oração. Se você não reza, essas luzes não acontecem, não porque Deus não as queira conceder a nós, mas porque nós não damos a ocasião para que isso aconteça. Pois bem, diz então que ela estava no trem, indo para o seu retiro, e ela percebe que Jesus a chamava a abandonar a ordem de Loreto e fundar uma ordem. E aquela experiência foi tão profunda que ela como que ouvia Jesus dizendo: vem ser a minha luz, para que ela fosse a luz de Deus para aqueles pobres em Loreto. E diz que nas semanas posteriores, uma forte presença de Deus, muita consolação nas suas orações. Deus era palpável. Ela via com clareza a vontade de Deus e se alegrava com profundidade por aquela vontade. E ela abraça. Ela então deixa Loreto, vai se dedicar aos pobres, aos mais pobres dentre os pobres de Calcutá, e aquela luz a abandona. E durante quase 50 anos, ela viveu numa escuridão espiritual. Ela não sentia Deus. Ela rezava, mas ela não sentia consolação alguma. Ela comungava, mas não percebia Jesus como outrora percebera.
não percebia mais Jesus. E aquela luz tão forte que brilhara no seu coração lá no trem, tinha se apagado por completo. Aquela experiência, aquele tabor que ela tinha experimentado, era para quê? Para capacitá-la a atravessar as trevas que a esperavam. Meus irmãos, quando Deus, muitas vezes, tem uma pessoa que diz assim: quando eu começo a receber muitas graças de Deus, eu fico só esperando o que é que vem depois. Porque é Deus me preparando, isto é, Deus misericordiosamente, sabendo que eu preciso passar por aquele vale de lágrimas, que eu preciso carregar aquela cruz, Ele me concede graças que antecipadamente, para que me preparem para as dificuldades. É por isso que às vezes as pessoas não têm discernimento. Aí dizem assim: eu começo a rezar, eu me aproximo de Deus, aí depois vem uma grande dificuldade, eu não sei porque procurei Deus. Aí a pessoa acha que a dificuldade veio porque ela procurou Deus, e ela não percebe que Deus se deixou encontrar para fortificá-la, porque a dificuldade viria. Então, meus irmãos, nós precisamos então procurar Deus na oração, pedir a nosso Senhor que, segundo a sua misericórdia, nos capacite, nos conceda momentos de tabor para as dificuldades que nós iremos passar. Percebe que você não está pedindo aqui consolação pela consolação, arrepio pelo arrepio espiritual. Você está pedindo que Deus o prepare para os combates que virão. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela não consiste em sentir a presença de Deus nos momentos de consolação, mas em continuar seguindo Jesus quando a consolação desaparece e resta apenas a fidelidade. Ter fé consiste em continuar seguindo Jesus quando a consolação desaparece e só resta fidelidade. Você vai à missa e parece que você já não sente mais aqueles fervores e entusiasmos de antigamente, mas na fé você continua indo à missa. Você antes levantava cedo para ir à missa com aquele entusiasmo. O entusiasmo desapareceu, mas você continua levantando para ir à missa. Nossa, aqui tem mais amor, aqui tem mais fé. Era muito fácil levantar para ir à missa quando o coração estava pegando fogo. Mas você não sente mais aquele fervor. Você não sente mais aquelas consolações, aquelas graças sensíveis. Mas você levanta e vai à sua missa, adorar Jesus, mesmo quando você já não sente mais aquilo que o consolava tanto antigamente. Você dobra os seus joelhos e reza. E não é mais como antes, que a oração parecia viva. Seu coração, o seu corpo até esquentava. De verdade, existem pessoas que têm mesmo experiências sensíveis, né, de se sentirem acolhidas, aquecidas. Não sente mais nada, mas continua rezando com amor. Não sentido, mas amor expresso. Santa Teresinha, falando a respeito, uma outra Teresa, agora de Lisieux, não mais de Calcutá, quando seu pai teve aquela doença que começou a ter atitudes enlouquecidas, ela no noviciado, no Carmelo, e o pai internado no hospício, e ela naquela dor profunda diz que ela está na alegria não sentida. Olha aqui como ela faz essa diferenciação, isto é, ela está alegre porque
se aquela é a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Ela está em paz, mas não é uma paz sentida, não é uma alegria sentida, mas é a paz de querer o que Deus quer e aceitar amorosamente a sua vontade. Amorosamente não significa cheio de fervores, às vezes com lágrimas escorrendo, com o peso da cruz no ombro, em carne viva, roçando nos nervos do ombro. Mas você diz: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Então isso lhe trazia paz, mas não era uma paz sentida. Lhe trazia alegria, mas não era uma alegria como a alegria dos carnavais. Era uma alegria no profundo da sua alma, de saber que estava na vontade de Deus. Isso é fé, meus irmãos. E nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta graça cada vez mais. E quando lhe aprouver nos conceder graças sensíveis, que elas nos fortifiquem para um amor maior, que elas nos fortifiquem para as batalhas vindouras, porque no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então quando vierem as dificuldades do futuro, nós iremos vivê-las e experienciá-las com mais amor do que como eu experimentei ontem, com mais fé do que aquela com que eu vivi no dia anterior, crescendo de fé em fé, de amor em amor. É para isso que Deus nos concede a luz do Tabor. Concedeu aos apóstolos e concede também a nós. Por fim, meus irmãos, para terminar, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, ouvem o Pai dizer: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutai o quê? O que ele falou anteriormente. E Pedro, Tiago, João e os apóstolos não queriam ouvir, não queriam aceitar a cruz. Escutai-o. Ele vai sofrer muito, ele vai ser preso, ele vai ser desprezado, ele vai ser morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E vocês, se perderem a vida por ele, vão ganhá-la, porque vocês estão trocando nada por tudo. Porque que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o céu, que verdadeiramente importa? Escutai-o. Que hoje, meus irmãos, peçamos a Deus que nos infunda esta palavra no nosso coração, para que nós o ouçamos, não apenas com a nossa inteligência, mas também, principalmente, com o profundo da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.